Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Matemática e Outras Expressões. Eu sou a professora Eliane. Vou continuar hoje com a resolução da prova para carteiro, atividade 2, onde a banca é CESP-UNB. Texto para as questões 26 e 27. Em 2 de março de 2011, Steve Jobs, executivo-chefe da Apple, apresentou em São Francisco o iPad 2, o segundo modelo do seu tablet iPad. Lançado em abril de 2010, o iPad tornou-se o mais bem-sucedido produto eletrônico de consumo da história, com 14,8 milhões de unidades vendidas em apenas um ano. Entre as inovações presentes no iPad 2, destaca-se a redução de sua espessura, que passou de 13,4 para 8,8 milímetros. Vamos então já marcando aqui esta informação. O impacto do lançamento do iPad 2 fez que as ações da Apple na Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia de Nova York, subissem 1% no dia do lançamento, tendo alcançado $352. A questão 26 diz assim: de acordo com as informações do texto, a espessura do iPad 2 em relação à espessura do iPad lançado em 2010 foi reduzida em... Aí nós temos então que verificar de quanto foi essa redução para a gente comparar então com este valor inicial de 13,4 milímetros. A diferença entre os dois iPads, o primeiro 13,4 tirando 8,8. Temos então que a diferença de espessura entre eles é 4,6 milímetros. E aí então, fazendo uma comparação, nós temos 4,6 milímetros do valor inicial. O valor inicial, 13,4. Portanto, essa fração, se multiplicarmos tudo por 10 e já cancelarmos aqui as unidades de medida, nós temos 46 sobre 134. Simplificando tudo por 2, nós temos 23 de 67. A gente verifica que 23 de 67, 23 não é nem metade de 67. Metade de 67 passa de 33. 33,5 seria. Então aqui, a pergunta: de acordo com as informações do texto, a espessura do iPad 2 em relação à espessura do iPad lançado em 2010 foi reduzida, hein? Foi reduzida em 1/4, pelo menos? A gente verifica que não, porque 23 de 67 dá menos que a metade, que é metade, né, como nós colocamos agora há pouco, metade de 67 é 33,5. Então, mais de 1/4, foi reduzido mais que 1/4. Quando a gente divide 67 por 4, dá em torno de 16.
E aqui, 23 é mais que 16. Então, aqui a princípio tem realmente mais de 1/4. 23 é mais que 1/4 de 67. Agora, quando dividimos por 3, 67 dividido por 3, né, porque está dizendo aqui 1/3, menos de 1/3, quando dividimos por 3, nós temos em torno de 22, 67 por 3. E aqui nós temos mais que 22. Então, olha, é mais que 1/4? É, porque quando dividimos 67 por 4, nós temos em torno de 16. É menos que 1/3? Não, porque, ou melhor, não é menos que 1/3, porque quando dividimos 67 por 3, nós temos em torno de 22. Então não pode ser. É mais que 1/3, ou seja, é mais que 22, mais ou menos. 1/3 de 67 é 22, mais ou menos. Então, é mais? Sim, é mais. E é menos que a metade? É menos que a metade. Então, olha, metade, vamos colocar aqui, metade de 67 é igual a 33, que é 66, mais metade, mais meio. Agora, 1/3 de 67, deixa eu aumentar aqui, 1/3 de 67 dá em torno de 22 e alguma coisa. Então, nossa, realmente, essa aqui só pode ser essa resposta. É mais que 1/3? 23 é maior que 22. E é menos que a metade? 23 também é menor que a metade. Então, a resposta só pode ser a letra B. 27. Se em 1º de março de 2011 $1 valia R$1,64, então, nessa data, de acordo com o texto, uma ação da Apple valia, vamos fazer aqui uma simples regra de 3. Lembrando que aqui em cima no texto está dizendo que a ação, olha, chegou a um valor de $352. Então vamos fazer esta comparação. Temos que $1 ele vale, conforme está dizendo no enunciado, $1 vale R$1,64. E a ação, conforme vimos anteriormente, chegou, né, quando aumentou em 1%, chegou a $352. $352 corresponde a quantos reais? Porque aqui está apenas pedindo o valor desta ação em reais. Fazendo essa multiplicação cruzada, x vezes 1,64 igual a 1 vezes 352. Como temos apenas aqui grandezas e diretamente proporcionais, podemos multiplicar direto de forma cruzada. Fazendo esse cálculo, temos que x é 352 dividido por 1,64. Temos então que esse valor
é igual a R$ 577,28. Agora podemos verificar as respostas. Então está dizendo que uma ação valia mais que R$ 500? Sim. Menos que 600? Sim, também. Mais que 500, menos que 600, 577,28. Portanto, a resposta já é essa aqui, direto. Texto para as questões de 28 a 30. O piso de uma sala retangular medindo 3,52 por 4,16 metros será revestido com ladrilhos quadrados de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre os ladrilhos vizinhos. Então já sabemos aqui que é quadrado, ladrilhos quadrados. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível. Se são ladrilhos quadrados, significa que nós vamos ter que verificar um mesmo número que é divisor de 3,52 e também divisor de 4,16. Um mesmo número. Essa palavra mesmo significa mesma dimensão, né? Então, nós temos aqui um problema de MDC. Nós queremos o maior tamanho possível e que seja comum a esses dois números. E a gente verifica que a resposta está em centímetros. Então já vamos fazer a transformação desses valores para centímetros. Colocar estes números em centímetros, basta multiplicar por 100, uma vez que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então temos aqui 352 centímetros por 416 centímetros. Então, apenas vamos descobrir o MDC. Ok, então vamos usar o método das divisões sucessivas. Nós vamos ter aqui, fazer grande, não sei quanto espaço vou precisar. Ok, então temos aqui o número, deixa eu mudar a cor. No método das divisões sucessivas, a gente coloca o maior valor primeiro, porque nós vamos fazer divisões. O maior valor, nós vimos mais acima, que é 400, está muito claro. Continuar com vermelho, nós temos aqui 416 e vamos dividir por 352. Fazendo esse cálculo, 416 dividindo por 352. Dá 1 e sobram 32. Aí colocamos aqui o resultado da divisão e aqui colocamos o valor
do resto. Não sobra 32. Vamos ver aqui quanto é que sobra. 352. Temos 2 para 6, que é igual a 4. E aqui então ficou 10. 11, né? Não foi emprestado. Sobraram 64. Esse 64 nós continuamos fazendo a divisão. Divisão, uma vez que estamos usando o método das divisões sucessivas. 352 dividido por 64 dá 5 e sobram 32. Continuando, enquanto sobra resto, a gente continua colocando o resto aqui, que é 32. 64 dividido por 32 dá 2 e sobra nada. Então, o número que é maior divisor entre 416 e 352 é o número 32. Significa que cada um desses quadrados terão medida de lado igual a 32 exatamente. Temos então que a resposta é a letra 32. Mais de 30 centímetros? Sim, são 32. Aqui menos de 15, mais de 15, ou seja, mais de 30 centímetros. Letra A. Vamos para a próxima questão. Temos aqui questão 29. Se para assentar os ladrilhos são utilizados 2 quilos de argamassa por metro quadrado, e se a argamassa é vendida em sacos de 3 quilos, então a quantidade necessária de sacos de argamassa para completar o serviço é igual a... Nós vamos ter que verificar a área mostrada no enunciado. Então, temos aqui, lembrando que nós temos estas dimensões: 3,52 metros por 4,16 metros. Então, nós vamos primeiro precisar descobrir o valor desta área para poder então fazer esta verificação. Olha, são 2 quilos de argamassa por metros quadrados. Então, vamos precisar verificar quantos sacos de 3 quilos a partir de descobrirmos a quantidade necessária para ladrilhar esta sala retangular. Temos que a área vai ser a multiplicação entre as dimensões do retângulo, 4,16 metros por 3,52 metros. A área do retângulo é dada pela medida da base vezes a medida da altura. 4,16 vezes 3,52, nós temos uma área de 14,6432 m vezes m, ou seja, metros quadrados. Vamos multiplicar por 2, porque está dizendo que cada metro quadrado leva 2 quilos de argamassa. Então, vamos multiplicar este valor por 2.
Então, multiplicando por 2, vamos ter um total de 29,2864 metros. Ou melhor, aqui é quilos, porque são 2 quilos por metro quadrado. Então, vai precisar, tá? Aqui são 2 quilos. Então, vamos precisar de quase 30 quilos. A pergunta é, olha, é apenas vendido por sacos de 3 quilos, que contém 3 quilos. Então, vamos precisar verificar quantos 3 quilos cabem nesse valor. E, para isso, vamos ter que fazer esta divisão. Quando fazemos esta divisão, temos como resposta, já que 3 vezes 9 é 27, nós temos aqui pelo menos 9 pacotes. Então, 3 vezes 9 é 27. Então, passa de 3 pacotes. Ainda sobram 2 e alguma coisa, né? 27, 29 tira 27, mais esse pouquinho aqui. Então, nós vamos precisar de pelo menos, somando mais um, considerando o que sobrou aqui, nós vamos precisar de pelo menos 10 pacotes. Questão 30 e última desta aula. Questão 30. Suponha que a despesa com mão de obra e materiais necessários para assentar os ladrilhos tenha sido orçada em R$ 1.000 um metro quadrado. E que o proprietário da sala disponha de apenas R$ 10.000. Nesse caso, o proprietário poderá obter o montante necessário aplicando o capital disponível à taxa de juros simples de 8% ao mês. Então, aqui nós vamos usar juro simples. É como se o proprietário tivesse um capital inicial. Esse capital dado por C. Porque em juros simples, de acordo com a fórmula, nós temos que, juros simples é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo de aplicação. O capital é o valor inicial, o valor que o dono da sala tem, que é de R$ 1.000. Ele precisa chegar a este valor de R$ 10.000. Ou melhor, aqui está dizendo, não é o capital, falei errado. Esse valor é o valor do metro quadrado. Então, precisamos primeiro descobrir qual será o valor total. Lembrando que a metragem era a área, né, da sala conforme já vimos anteriormente, 14,6432 metros quadrados. Quando multiplicamos esse valor por 1.000, então o preço total, né, o valor a ser pago, valor orçado, vai ser de 1.000 vezes esse valor. Então, multiplicando por 1.000, 3 posições para a direita, vamos chegar aqui.
aqui, andando aqui, 1, 2, 3, vamos chegar aqui. Significa que o valor vai ser de 14.643,20, colocando um zero aqui. Então a vírgula estava aqui, 1, 2, 3. Esse valor vai ser o valor que a pessoa precisa no final. Ela vai aplicar esse dinheiro, né? Então, ela precisará desse valor. Esse valor nada mais é que o montante, o valor final após a aplicação. Esse é o montante. Sendo assim, se a pessoa já tem 10 mil reais, significa que ela tem um capital inicial, ou seja, 10 mil reais, e quer chegar nesse valor. O juro pode ser colocado, além de usar esse formato, CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo, o juro ele é o montante menos o capital. Então temos também aqui o valor do juro, que é o montante menos o capital. 14.643, quando tira 10 mil, fazendo mentalmente, ficamos com um juro de 4.643,20. Agora já podemos aplicar nessa fórmula para descobrir o tempo que esse capital vai ser aplicado. Aqui está pedindo, olha, o capital disponível à taxa de juros simples ao mês, né? Então, olha, nesse caso, ele vai obter o montante aplicando esse capital durante quanto tempo? Ele precisa desse juro de 643,20. Quando ele aplica 10 mil reais a uma taxa, eu vou apagar essa parte aqui, então nós temos essa informação aqui, apagando essa parte, temos, deixa eu apagar essa outra aqui também para melhorar isso aqui. Temos que esse juro ele é igual ao capital de 10 mil vezes a taxa, que é 8% ao mês. Então significa que o tempo também vai sair em mês. 8% vezes o tempo. Então eu tirei as informações daqui. Agora vamos resolver essa expressão. Simplificando numerador e denominador por 100, nós temos que o tempo, deixa eu montar passo a passo aqui, 4.643,20 vai ser igual a 800t. Então, dividindo 4.643,20 pelo tempo por 800, temos que o tempo é igual
Aqui vai dar um número quebrado, nós vamos ter que fazer a aproximação. Então, fazendo esse cálculo, tem 5,804, ou seja, quase 6 meses. Portanto, a resposta é a letra A. Então, paro por aqui. Ainda vamos ter mais 2 aulas para finalizar a resolução desta prova. Até a próxima aula.